capítulos 27. Vamos começar aqui do versículo 10. Amém? E diz assim, eu vou ler para não estar tomando tempo. Dizendo-lhes, varões, vejam que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as vossas vidas. Mas o centurião criam mais no piloto e no mestre do que no dizia Paulo. E como aquele porto não era incômodo para inventar, os mais deles foram de parecer, e se lhe partisse dali para se ver, podiam chegar a Fênix, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do couro e invernal ali. E soprando do sul, bradamente lhe pareceu temer, já que o desejavam-lhe, e fazendo-se de velas, foram muitos perto, costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão. E vendo o navio, arrebatando e não podendo navegar contra o vento, dando-lhe de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo debaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o Betel. Até aqui, irmãos. Bem? Poder assentar. Vamos fazer uma oração, né? Senhor, meu Deus e Pai, mais um dia, Pai, se encontramos na Tua presença, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela Tua palavra nesta noite, Senhor. Que Tu possa, Senhor, estar falando a nossos corações, Pai. Senhor, Tu sabe que cada um veio buscar nesta noite. Eu não conheço, Senhor, a vida de ninguém, mas Tu conhece. Fala, Senhor, o coração de cada um nesta noite. A cada um, Pai, que veio buscar a Tua presença neste lugar. Visita, Pai, que estão em casa. Tu sabe que os Teus filhos necessitam, Pai. Fala com a Tua igreja nesta noite, Senhor. E que cada dia possamos mais aprender de Ti, Senhor, da Tua palavra, Senhor. E confiar em Ti, Pai. Não nos importa o vento, a tempestade, mas Tu, Senhor, vai nos orientando, nos dando a Tua paz, Senhor. Fica conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou dar aqui uma introdução, né, para que os irmãos venham entender. Eu coloquei aqui esse tema, né, que diz assim, todos enfrentamos crise. Tempestades são inevitáveis, né? Então, nós vemos, irmãos, que todos nós passamos por momentos de crise. E a crise, a tempestade, ela não avisa, né? Ela chega para todo mundo. E eu tive aqui estudando, né? Que diz assim, quando estamos em crise, a impressão que só nós estamos passando sozinhos por ela, né? Nós estamos passando num momento difícil, né? Então, o que acontece em momento de crise? A gente só consegue enxergar nós, né? Tem momentos, irmão, que a tempestade é tão grande que a gente vê as pessoas rindo, acha assim, poxa, mas não se importa comigo, né? Só eu que estou sofrendo, mas você não imagina, irmãos, do seu lado, às vezes tem alguém passando por tempestade, às vezes tem alguém sofrendo nessa tempestade, e nós como cristãos, geralmente a gente fazemos de vítima, né? Na tempestade, no sofrimento. Só eu estou sofrendo, só eu estou passando por isso. Mas a tempestade, ela vem para todos, irmãos. Então, nós precisamos aprender a passar por essa tempestade, né? Então, isso me chamou muito a atenção. Todos enfrentamos crises, dificuldade. Precisamos aprender nas crises
técnica e estratégia como Paulo. Veremos a postura que ele tomou diante de Deus e levou à superação. Nós vimos eu marquei aqui no capítulo 25, irmãos, no 4, que diz assim: Mas Festo respondeu ao Paulo, estava aguardando em Cesareia e que ele brevemente partiria dali. Paulo, irmão, quando nós vemos, Paulo passou por um processo difícil, né? Paulo estava sendo julgado, ele estava ali como réu, e ele, com sabedoria, ele tinha estudo, ele tinha eloquência, ele sabia os direitos dele. Então, ele pediu que fosse julgado ali em Filipe, né? Ele queria... Paulo, apóstolo do gentio, estava preso em Cesareia de Filipe. Revela que ele estava preso, aguardando o julgamento. E ele apresentava a sua defesa diante do procurador-geral de Roma, que se chamava Festo. Ele estava ali, irmão, para ser condenado, né? Ele era um apóstolo gentil, porque ele defendia Cristo, né? Nós sabemos que Paulo ficou como um apóstolo, mas um apóstolo dos gentios. Ele defendia muito a causa de Cristo. Após quando Jesus morreu e ressuscitou, Paulo começou a defesa, né? Aquele encontro que ele teve com o Senhor, ele começou a defender Cristo. E ele sendo romano, irmão, foi difícil, né? Porque ele sabia as duas leis. Então, o Senhor primeiro preparou um lado dele, para que depois ele conhecia aquelas leis. E ele estava ali esperando aquele grande julgamento, aguardando o julgamento, né? Além de ir ao procurador-geral, Festo, o apóstolo Paulo vai ao rei Agripa II, né? O discurso de Paulo diante do rei Agripa foi tão poderoso, no capítulo 26, 28, que ele quase converteu aquele rei, né? Ele começou a falar de Cristo. Ele esqueceu do problema dele. Ele estava ali para ser condenado, para ser julgado, talvez condenado, né, por aqueles homens, mas ele não olhou para isso. Ele começou a falar de Cristo, irmãos. Você vê, eu vou chegar na tempestade, viu, irmãos? Eu quero dar uma pincelada para que os irmãos entendam que Paulo, mesmo no momento dele ser julgado, ele pregou a Cristo. Aqui no versículo 26, 28, diz: E disse Agripa a Paulo, por pouco me queres persuadir que me faça cristão. Né? Quase que Paulo convenceu aquele homem, porque ele pregou Cristo vivo, um Cristo verdadeiro. E aquele homem se comoveu com Paulo. Mesmo diante daquela situação, irmãos, ele não se deixou abater. Ele não se deixou, ele não se entristeceu. Porque muitas vezes, irmão, quando a gente está num momento de tribulação, numa tempestade, a primeira coisa que a gente faz é se isola. A gente começa a olhar para a gente. A gente começa a olhar para as nossas dificuldades. Mas Paulo não. Ele se propôs a pregoar Cristo, um Cristo vivo, né? Por isso que ele foi perseguido. Mas ele mesmo assim, irmão, não olhou para a situação dele. Ele sabia que Deus estava com ele. Que o morrer ali era lucro. Mas ele foi falar de Jesus. Né? E assim que nós temos que ser, irmãos. O discurso de Paulo diante do rei Agripa foi tão poderoso que ele quase convenceu o rei. O rei Agripa olha para Paulo e diz: por pouco tu não me convence, também a me converter à fé. Né? Paulo esqueceu de si mesmo e apregou Cristo. Paulo fez um ofício solicitando que ele seja julgado pelo próprio imperador César em Roma. Então, ele sabia, irmão, das leis. Ele conhecia, ele sabia do direito dele. Então, ele fez aquele ofício porque ele não queria ser julgado lá, ele queria ser julgado em Roma. Como cidadão romano, ele tem direito e fez essa retificação. E a apelação jurídica de Paulo foi acatada pelo imperador e seria transferido para a Itália, para ser ouvido pelo imperador. Então, ele foi acatado, porque ele conhecia os direitos dele.
Então, irmão, indo então tinha um centurião, um comandante daquela operação que se chamava Júlio, né? Que ele estava incumbido de levar todos os presos de Cesaria a Roma. Entre eles ia o apóstolo Paulo, porque ele tinha gerado uma simpatia e respeito por Paulo. Porque, irmãos, não é fácil estar no meio de uma tempestade e você pregoar a Cristo. Ele fez isso, Paulo fez isso, ele pregou a Cristo. Ele não teve medo, ele não se preocupou com o que iria acontecer com ele. Ele só usou os direitos e pediu que não seja julgado lá. Ele queria ser julgado lá em Roma, né? Mas ele, no meio de tudo isso, esse comandante Júlio, ele criou um respeito, uma simpatia por Paulo. Você vê que em tudo isso, Deus estava favorecendo Paulo, né? Deus sabia do que Paulo ia passar. Deus sabia que ia haver uma grande tempestade. Mas Deus estava cuidando dele. E ele confiou nesse cuidado. Então, ele apregoou isso aí. E ele foi ganhando admiradores, respeito, né? Aqui no versículo 27, 43, vou ler aqui para os irmãos. No 27, 43 diz: mas o centurião, querendo salvar Paulo, lhe estrovou este intento e mandou que eu pudesse nadar, se lançasse primeiro ao mar e salvasse em terra. Ali havia um mandato, irmão, que quando esse navio começou a querer afundar, o povo ficou desesperado. Então, esse comandante, eles tinham falado que era seguro, que eles poderiam ir, né? E eles falaram, pode ir, é seguro, não vai acontecer nada com o navio. Eles falaram aqui para o rei Agripa, né? Esse chamado, o rei Agripa e para o Festo, que era seguro. Então, eles, mesmo Paulo falando ali, irmão, não era seguro. Vai vir uma grande tempestade, né? Eles não deram ouvido. Então, quando veio essa tempestade, eles ficaram com medo. Eles queriam pegar todos os tripulantes, os presos, e jogar, lançar ao mar. Se morresse, já tinha uma desculpa, né? Porque eles também eram cobrados disso. Mas Paulo ganhou ali um admirador, né? Esse centurião, Júlio, ele foi amigo de Paulo. Então, aqui no 43 fala, no 27, 43, ele fala que ele poupou Paulo. Ele falou que não era para lançar as pessoas no mar. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, lhe estrovou esse intento e mandou os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e salvassem em terra. Ele salvou, porque ele falou que não joga não, vamos estar unidos, vamos... ele quebrou aquele intento, irmãos. E Paulo estava ali, Paulo tinha avisado, não vamos sair na tempestade, o tempo não está bom, né? A gente conhece quando vem tempestade, né? Logo se escurece, logo a gente vê, vai chover, está vindo uma tempestade, só que a gente não sabe a dimensão de cada tempestade. Tem tempestade que vem rápida, mas tem tempestade que assola tudo. Então, Paulo ganhou um grande admirador. Esse Júlio, né, ele ajudou muito Paulo. Quando a tripulação decidiu matar os presos para que ele não fugisse, Júlio argumenta que não fizesse isso, porque o objetivo dele era salvar a vida de Paulo. Eles saíram de Cesaria, de Filipos, com destino a Creta, e de lá para a Itália. Havia sinais de uma tempestade, e Paulo falava para o centurião que não seria bom que partisse, né? Que havia sinais de tempestade. O mar Ádrico tinha fama de ser um mar com cara maligna. Era um mar que tinha bastante pedregoso, montanhas, rocha, e se tornaria a viagem perigosa. Paulo alertou
Paulo chegou a alertar: não vamos, o mar está ruim, está vindo uma grande tempestade. Mas eles não deram ouvido. Eles deram ouvido porque eles tinham dado a palavra dele que essa viagem seria segura. E eles pegariam todos os prisioneiros, inclusive Paulo, e levaria até o destino, que seria lá na Itália. Ele tinha que chegar a Creta, na Itália. Então foi difícil, irmãos. E muitas vezes nós passamos por isso. Porém, o capitão e os marinheiros do navio disseram a Júlio que a viagem seria segura. E a Bíblia diz que o centurião preferiu ouvi-los do que dar ouvido a Paulo. E vindo um tufão, né? Nós lemos aqui um tufão Euroalquilão, era um tufão. Esse tufão foi muito violento. Vindo um tufão que acerta o barco de tal modo que eles perderam o controle do navio. Foram jogadas algumas coisas para diminuir a carga. Quem estava no navio era Paulo. Por que Deus permitiu uma tempestade? Né? E às vezes nós fazemos esse questionamento com Deus. Mas eu sou serva de Deus. Eu sou homem, eu sou mulher de Deus. Por que eu estou passando isso? Por que essa tempestade? Né? Às vezes nós se achamos tão reto, tão correto, que nós questionamos a Deus. Né? Nós questionamos. Por que veio essa tempestade? Se Paulo era um homem de Deus. Então, aí eu vou entrar na mensagem, irmãos. Porque Deus não evitou essa tempestade. Porque homens e mulheres de Deus atravessam tempestade, né? Porque Deus, ele permite, irmãos. Deus, ele sabe como agir na minha e na sua vida. Tem tempestade, irmãos, que nós provocamos, né? Às vezes tem tipo de tempestade que a gente provoca. Deus está falando, não é assim, mas a gente teima, a gente queremos, o nosso ego quer fazer. Aí o que acontece? Vem a tempestade. Só, irmão, que nós temos que aprender a passar a tempestade. Porque na vida de cada um de nós já passamos por tempestade. E ainda vamos passar. Então, eu quero falar aqui. A tempestade são inevitáveis, irmão. A tempestade, ela não avisa para chegar. O vento agita as ondas do mar, de uma parte para outra. Aqui em Tiago 1:2, se diz, o vento agita as ondas do mar, de uma parte para outra. Tão natural são as ondas quanto os ventos. Todos passamos por uma tempestade. Né? E muitas vezes nós culpamos Deus. Você vê, a gente não sabe. O vento, a tempestade vem, a gente não sabe que lado vai parar. O estrago que vai fazer. É inevitável, irmão. Todos nós temos que estar preparados para passar por uma tempestade. E às vezes nós questionamos Deus, culpamos Deus, né? Então, nós temos que parar de culpar Deus e passar a ouvir Deus, né? Porque ela vem. Se a gente não passar por tempestade, irmão, nós não aprendemos. A tempestade vem para todos, irmãos. É inevitável. Né? Você vê, às vezes, está um dia de sol maravilhoso, aquele calor. Daqui a pouco fecha o tempo e vem aquela tempestade. Você não sabe o que vai acontecer naquela tempestade. Às vezes é enchente, às vezes é destruição de telhado, de casa, a morte. Então, nós temos que estar preparados. É inevitável, mas nós temos que estar preparados. Nós temos que ter a visão. Fechou o tempo. Está vindo alguma tempestade por aí. Nós temos que estar preparados para essa tempestade. E também tem tempestades que são imprevisíveis. É de uma hora para outra. Você até pode saber que ela vem, porque existe previsão do tempo, planejamento. O mar raramente. O mar se agita, né? Mas nós não acertamos a dimensão, né? Por exemplo, nós passamos por uma pandemia. Quem esperava essa pandemia? Nós estávamos preparados para passar na pandemia? Estava todo mundo comendo, bebendo, regozijando, né? De repente, vem essa pandemia, né? Se fecha comércio, a gente também não estava preparada, uso de máscara, muitos perderam antes querido. Então,
tempestade é a perca, né? Tempestade é a destruição. Tempestade mexe no lado financeiro, né? Tem tempestade também que a gente passa que as portas se fecham e a gente fica preocupado, mas temos que confiar no Senhor. Então, é imprevisível, irmão. Hoje você pode estar empregado, de repente vem uma tempestade e você perde seu emprego. E aí, como é que vai ser? Né? Tem a tempestade que são imparcial. Muitas vezes falamos, sou homem de Deus, mulher, por que isso aconteceu comigo? As tempestades não faz seleção. Quando chega, mexe com todo mundo. Ela não se seleciona. Eu sou uma mulher de Deus, eu não vou passar, eu sou um homem de Deus. Todos, irmãos, têm que estar preparados para a tempestade. Não é fácil se preparar numa tempestade. Mas nós temos que estar, irmãos, preparados para a tempestade. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é um desemprego, às vezes é falta de moradia, às vezes falta de alimento, às vezes falta de emprego, é o lado financeiro. Tem vários tipos de tempestade. Todos nós passamos, irmãos. Né? É imprevisível. A tempestade também são imparcial, ela não vai te avisar. A tempestade existe firmeza. Né? Nós temos que ter firmeza, irmão. Seja firme e não se covarde. Não se amoleça e seja firme. Porque, geralmente, irmão, quando a gente é afligido por uma tempestade, a primeira coisa que a gente fala, hoje eu não vou no culto, não. Né? Eu falo isso. Hoje eu não, sabe? Não amoleça, seja firme. Continue, irmãos. Que a tempestade, ela vai passar. Ela passa. Ela passa, mas você tem que ser firme. Porque ela passa, mas ela leva muita coisa. Né? Mas seja firme, constante. Venha orar, irmãos. Não é momento de só, às vezes, falar, mas eu estou jejuando, não. É momento de orar. A tempestade só passa, irmão, se você ser firme, se você orar e se você sustentar na palavra. Ela passa. Porque não é fácil, mas ela vai passar. Mas temos que se firmar, temos que ser firme. Não podemos cochear em dois pensamentos. Hoje eu vou, amanhã eu não vou. Hoje eu quero, depois eu não quero. É ser firme, é constante, irmão. Em oração constante, buscando. É a palavra, irmão, que vai nos moldando, vai falando, nos direcionando, nos colocando no caminho. E você pode acreditar que isso vai passar. E orando e pedindo para Deus guardar. Que não tenha perca, que não tenha desemprego, que não tenha falta de mantimento, que não tenha destruição na família. Porque todo mundo passa, irmão. Passa. Mas precisamos ser constante e firme, né? E outra coisa, a tempestade exige confiança. É muito fácil crer e manter a fé quando tudo está bem. Nós precisamos manter nossa confiança em meio da tempestade. Precisamos ser firmes nas promessas de Deus, no poder de Deus. Deus, ele fez uma aliança com o seu povo. Nós fazemos parte desse povo. Nós temos uma promessa. Mesmo que nós morremos aqui, mas lá já está preparado. É uma promessa. Eu vou para o Pai, né? Preparar os lugares. Então, é que a gente se agarra com as coisas materiais, achando que, não, eu tenho que ficar aqui. Não, irmão, a promessa nossa, muitas vezes, não vai ser cumprida aqui. Mas ela vai ser cumprida. Então, nós precisamos, irmão, ser constante e firme, ter confiança, né, no Senhor, porque Ele vai cumprir. Tempestade vem para nos ensinar. Às vezes nós perguntamos, por que Deus permite nas nossas vidas tanta tempestade? Ele quer nos ensinar algo. E às vezes nós não estamos com o ouvido preparado para ouvir Deus. Nós só queremos pedir. Deus está nos ensinando, irmão. Porque você vê, às vezes você passa por uma tempestade, passou. Às vezes ela tenta voltar, mas você já entende. Você já passou por ela. Você sabe como que é. Você não está desprevenido. Você já, essa tempestade eu já passei. Vou dar um exemplo.
Às vezes, desempregado. Não, mas eu já passei por essa tempestade. Eu sei como que funciona. Então, ela vai passar rápido. Agora, se você ficar se vitimizando, achando, ai, meu Deus, não vou conseguir, demora, irmãos. Demora para passar, porque você não entendeu. Você passou a primeira vez e você não entendeu. Então, quando a gente entende, por que essa tempestade? O que Deus está querendo falar comigo? Então, a gente sabe, não, eu sei que eu preciso melhorar nisso. Eu sei que eu vou conseguir. Eu sei que o Senhor vai abrir a porta. É fé, né? É muito bom eu falar que tenho fé, se eu tenho emprego e todo mês eu tenho um salário. E quando não tem, como é que faz? Quando as contas começam a vir, não se desespere, creia, somente creia. Ele é dono de toda a provisão, né? Então, lições que a tempestade nos traz, o que eu tenho de aprender com elas. Se o cheiro da chuva não vai sair, então nós estamos assim, nós vemos a chuva. Nós estamos vendo que tem um cheiro de chuva, né? Você vê que você sente o tempo, o vento. Toma cuidado, irmão. Não entra na tempestade. Você não pode entrar na tempestade despreparado. Você tem que estar preparado, irmãos. E atento. Opa, ali vem tempestade. Vai chover, eu não posso sair sem guarda-chuva. Está chovendo muito, está caindo raio, eu não posso sair no meio do raio. Eu tenho que me proteger. E como que a gente se protege? É na oração. É evitando, irmão, tem coisas que a gente pode evitar, mas tem coisas que nós mesmos provocamos a tempestade. Né? Nós mesmos saímos no vento, saímos no raio, acontece uma perca, aí a gente quer culpar Deus. Mas você não viu que ia chover?